Obrigada porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. E estamos de pé aqui nessa noite porque fazemos menção do nome do Senhor. Queremos louvar o teu nome que é sobre todo nome. Santo, poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Recebe as nossas mãos espalmadas no céu, mãos em rendição, mãos em gratidão, mãos em devoção à presença do teu Espírito Santo. Nessa casa, reverenciamos esse lugar por causa da tua glória. Compreendemos, Senhor, aquilo que viram os anjos relatados pelo profeta Isaías, quando disseram que com 2 asas eles voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam os seus rostos, sinal de temor e reverência, a manifestação da tua presença. De igual forma é assim que nós nos colocamos agora em oração, com temor e tremor diante da tua presença. Reconhecemos que este lugar está encharcado pelo óleo da tua unção. Reconhecemos que esta casa está lotada da paz que excede todo entendimento. Reconhecemos que a virtude do teu Espírito Santo sobre esta casa. Reconhecemos que há línguas repartidas como que de fogo sobre as cabeças que aqui estão presentes. Oracalando romanagaçu e deremanchou remanacandeleia sai da rebiachai. Recebe a nossa devoção, recebe a nossa alegria, a nossa gratidão pelo privilégio do qual reconhecemos que é por causa de ti que chegamos até aqui. Quantas lutas nessa semana, quantos vales, quantos desafios, quantas setas quebradas nos ares, quantas coisas o Senhor tirou do nosso caminho, quantos livramentos dos laços de morte o Senhor partiu, porque ao Senhor pertence os livramentos dos laços de morte, e não tem guardado somente a nós, mas tem guardado a nossa casa. Obrigada porque a cova está sendo fechada nesta noite na América e no Brasil também. A nossa família não vai conhecer o luto este ano de 2024. Seremos benditos ao entrar e benditos ao sair. Por isso receba o nosso reconhecimento. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Ouve a nossa oração de devoção, de súplica, de quebrantamento, de reconhecimento, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Senhor, nesse momento, nós queremos estender as nossas mãos, não os nossos celulares, tão somente as nossas mãos, nuas, em reconhecimento, que o Senhor ouça a nossa voz em reconhecimento de que Tu és o nosso Deus e não temos outro além de Ti, de que Tu és a força da nossa vida, o amor da nossa alma. Tu és aquele que nos arrebata de dentro para fora. Agora, Pai, ainda em oração, se ainda Te é servido de derramares um pouco mais, não que mereçamos, jamais, mas porque a Tua bondade nunca pode ser medida. Nós queremos Te pedir que essa noite haja manifestação de cura, enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada, assim como houve manifestação de renovo e batismo, enquanto a palavra cantada estava sendo ministrada. Continua conosco,
Fica conosco, fala conosco. Mostre para Deus que não sou só eu que estou pedindo e comece a dizer: fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Dá uma direção, Senhor, não só para a nossa semana, mas para o nosso ano. Não só para esta semana, mas para este trimestre. Não só, Senhor, para hoje, mas para a nossa geração. Libera sobre nós a Tua palavra e glorifica, 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 glorifica o Teu nome. É assim que nós oramos, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Oh, amém. Aleluia. Pegue sua Bíblia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. Ainda bem, rapaz. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te trouxe, tá, filho? Por que o pessoal lá de trás não está em pé? Está todo mundo em pé mesmo? Que é isso, meu filho? Eu chego aí em 2 passos, você não me desafia, não. Abra comigo a sua Bíblia no 2º livro dos Reis de Israel. Glória a Deus. Ah, gente, que saudade que eu já tô com aquela saudade que chega da raiva. Sabe assim? Meu Deus do céu. E já me dá logo vontade de fazer uma campanha, arrancar todo mundo no meu coração. Vontade de dizer: Deus, eu não preciso disso não, eu tenho família, eu tenho igreja no Brasil também. Mas é um envolvimento, né? Uma comunhão que só há entre aqueles que estão debaixo desse sangue carmesim. E você trata de ficar firme com Deus, tá? Porque se daqui da terra não der tempo da gente se olhar de novo, bora marcar um encontro debaixo da árvore da vida. Lá naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Pastor Christian, mais uma vez, fica registrada aqui a minha gratidão. Pastora Daniela e Cristina, toda a casa de vocês, a família de vocês e a família Devec Boston. Aí, vocês arrebentaram, irmão. Trabalharam mais do que no serviço secular. Rapaz, eles trabalharam de um jeito que nem que fosse $100 por hora eles iam trabalhar tanto assim. Porque fizeram para o Senhor. E a vossa obra não é vã no Senhor. Cadê os voluntários? Digam glória a Deus. A vossa obra não é vã no Senhor. Cadê os voluntários? Digam aleluia. A vossa obra não é vã no Senhor. Tem uma recompensa. Durante 12 anos, quantos anos? Eu servi a casa de Deus integralmente. Fazendo exatamente o que esse pessoal aí faz. Ou tirando uma foto, cuidando da recepção dos convidados, fazendo uma comida. Eu fui cantineira há 5 anos. Respeito os irmãos da cozinha. Limpando a igreja, enfim, fazendo tudo o que fosse necessário fazer. E foi ali que eu descobri o viés, a espinha dorsal do chamado que Deus tinha comigo. A pergunta que eu mais ouço as pessoas fazerem para mim quando eu tenho tempo de poder ser questionada acerca do ministério é: como é que eu faço para encontrar o meu chamado? Como é que eu faço para encontrar meu propósito? Trabalha na igreja, rapaz. Ah, mas aonde? Aonde estiver precisando. Entendeu? Nenhum curso, e olha que eu tenho curso. Eu ofereço um curso onde eu trabalho a perspectiva do chamado. Mas nem ele, e não leva a mal não, o meu curso é bom. É bom. Falsa modéstia não é coisa de crente. É bom. Mas não supera o aprendizado que só a vida na igreja local pode te dar. Inclusive eu só ofereci ele por causa disso, senão eu não teria know-how para falar nada. Não importa o quanto eu conhecesse a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem coisas até hoje que eu recebo e Deus faz questão de dizer assim para mim: ó, isso aqui não é porque você prega não, tá? Isso aqui é porque você servia a minha casa. A bênção de quem serve é diferente. Se eu fosse você, eu caçava algo para fazer na obra de Deus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Quem achou, diga amém.
Gente, último dia para adquirir o livro juntas, tá? Último dia. Por quê? Porque com frete fica mais caro do que o material. E hoje, Camila, hoje o frete é grátis. Pegou, botou debaixo do braço e levou. Vai estar disponível lá, tá bom? Quem esteve aqui ontem, diga glória. Glória. Quem sabe que hoje continua, diga aleluia. Aleluia. Ontem nós falamos sobre Eliseu. E sobre o poder de ter uma vida santa. Nós afirmamos ontem aqui que santidade paga bem. Ela te dá um lugar de visão privilegiada, de estabilidade e de segurança. Quem entendeu, diga amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto, mas agora sobre a perspectiva da mulher sunamita. A partir do versículo de número 17 em diante. 2 Reis capítulo 4, versículo 17 em diante. Posso ler? Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte. Joelho tem um significado muito grande. Tem crente que usa joelho até como arma. Fala para ela que eu vou botar ela no meu joelho. Ele o tomou até o meio-dia e então o menino morreu. O que aconteceu com o menino, gente? Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra. Eu quero que você grite após mim e diga: corra! Corra! Isso, para que eu? Corra! Para que eu? Corra! Corra o homem de Deus e volte. E ele perguntou a mulher dele, né? Ele perguntou: por que vais a ele hoje? Se não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela albardou a jumenta. Quem sabe o que é albardar? Albardou, quem sabe? A maioria não sabe. É isso aí, selar, preparar, entendeu? Então ela preparou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Versículo 36. É o último. E eu termino para você parar de murmurar mentalmente. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele a chamou. E quando ela se apresentou diante dele, ele disse: toma o teu filho. E o menino a esta altura já estava vivo ou morto? Vivo ou morto? Vivo ou morto? Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para quem estiver ao seu lado: vai voltar vivo para a tua mão. Eu não contei até 3 ainda. Vai voltar vivo. Eu vou simplificar. Você vai dizer assim, ó: vivo na tua mão. Ficou melhor, não ficou? É 1, é 2, é 3, diga! É isso, vai voltar vivo na tua mão. Tudo que você tinha dado como perdido. Celebre essa palavra, celebre. Reaja diante dessa palavra, vai voltar para a tua mão.
Não quero você tímido hoje não, que até oferta de gratidão eu vi que deram pela tua vida, tá? Não me faz ir lá dentro e catar a oferta que deram para você não. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! O senhor é o pastor que é amigo do meu esposo? Não? É o outro? Mais ou menos é o que? Adversário, eu te pego lá na saída. É que eu vou pedir uma gentileza. Como eu não posso me referir a ele, porque o Eduardo me contou um testemunho, ele faz parte de um testemunho da primeira vinda do Eduardo para cá. Cadê? Quem é ele? É ele? É essa pessoa? É o senhor? Ah, eu me lembro do senhor. Sua esposa está aí, não? Coisa linda. É ela, então? Você aceita um presente? É porque meu esposo gosta muito do seu esposo. Mas assim, fraternalmente. E eu queria honrar. Você não quer o presente? É esse livro aqui, é tudo que eu tenho hoje. É porque é mais difícil eu descer e ir aí. Mas qualquer hora tu vai ver, eu vou ser tão cheia que eu vou... Obrigada, viu, pelo carinho de vocês com a nossa casa, com a nossa família. Obrigada. Obrigada. Pastor Leandro, corre com mais um livro juntas aí para mim, por favor. Corre. Mostra para que serve esse treino toda semana. Vai, vai. E olha lá, aí ó, deixa ele vir, senão ele vai ficar roxo, não vai nem ficar vermelho. Vem, mostra. Cadê? Corredinha de jogador caro. Jogador caro não ri, fica sério. Pastora, esse é para a senhora, nenhum nome nunca é chamado em vão. Obrigado também pela sua casa, pela sua família. Um dia eu espero ser bonita que nem a senhora. Coisa linda. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou contextualizar quem não estava ontem aqui bem rapidamente para a gente caminhar junto na mesma página. Ok? Quem entendeu, diga amém. Eliseu, profeta do Senhor, sempre passando pelas terras de Sunem. Qual é o nome da cidade? Foi observado então por uma mulher generosa, rica, que servia a sua comunidade local e decidiu abençoar esse homem de Deus. Não porque ele era profeta, mas porque ele era um santo homem de Deus. Provando para a gente que o caráter sustenta muito mais a bênção do que o dom. O dom é passageiro, mas a bênção que é adquirida pelo caráter cristão, ela é permanente. Como resposta disso, ele construiu a mulher, junto ao seu esposo, construiu um quarto junto ao muro da sua casa, para que Eliseu tivesse a oportunidade de sempre que quisesse passar por lá, tivesse liberdade para ser acomodado, para ter uma refeição, para ser bem tratado naquela região. E sem dúvida isso melhorou não só a sua qualidade de vida física, mas também a sua qualidade de vida emocional, porque profeta normalmente tem uma vida muito solitária. A maioria das pessoas querem fazer uso do seu dom e não querem ter muito trabalho para se relacionar com a complexidade da pessoa que um profeta é. Mas graças a Deus essa família foi uma família muito feliz na comunhão que desenvolveu com Eliseu. Tendo em vista que já se passava algum tempo e o profeta Eliseu foi abundantemente abençoado por essa casa, por essa mulher, pelo esposo dela, ele disse para o moço que andava com ele, o Geazi, ele disse: Geazi, essa moça tem nos tratado com muito zelo, ela tem nos tratado com muita abnegação. Vá a ela e pergunte se há algo que possa ser feito para que nós venhamos reconhecer essa honra, abençoá-la. E aí Geazi vai perguntar e ela vai responder dizendo: eu estou no meio do meu povo, eu sou uma mulher que habito no meio do meu povo, eu estou feliz como eu estou. Eu não preciso de nada não. Estou parafraseando para a gente chegar ao objetivo dessa noite. E aí ele, ao ouvir essa palavra, ele não vai mais dar a ela a opção de ser abençoada. Porque quando você tem uma semeadura, e esse era o caso dela em relação ao ministério dele, Deus não vai te dar opções de ser abençoado. Ele vai garantir a colheita do que você fez. Então, em razão disso, Eliseu não pergunta mais.
ele chega diretamente e manda Geazi chamar essa mulher. Ela para na porta do quarto que ela mandou construir para o homem de Deus. E parada na porta daquele quarto, Eliseu libera uma palavra profética. Na verdade, ele libera uma profecia que vai mudar a história da sua vida. Porque Geazi disse que o marido dela era avançado em idade e ela não tinha filhos. E o que isso significava? Significava que se o marido viesse a falecer, e dentro daquela cultura, e de acordo com o costume da cultura judaizante, se ela perdesse o marido, sem que tivesse dele um filho, ela perdia também a herança e todo o patrimônio construído por aquele marido, e perderia o sobrenome dele também. Então ela ia ficar numa situação deplorável por causa do costume cultural daquela época. Mas Eliseu vai proporcionar a ela um tipo de colheita semelhante àquilo que ela proporcionou a ele. Estabilidade, permanência, segurança, privilégio. Tudo isso a gente aprendeu ontem, que significava o quarto do profeta Eliseu. E aí, que bênção é essa? A bênção da hereditariedade, porque a partir do momento que ela tem um filho, junto com o filho ela também garante a sua herança. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de perpetuar o seu nome numa geração. Eu não estou falando propriamente de dinheiro, eu estou falando de legado. E aí ele vai olhar para ela e vai abençoá-la com essa profecia. Ele vai dizer para ela, neste tempo determinado. O que isso significa? Cabo de um ano. Quando você lê na Bíblia tempo determinado, é porque Deus está dando prazo para cumprimento de uma palavra. Neste tempo determinado, ou seja, cabo de um ano, tu conceberás e darás à luz a um filho. Rapaz, era a notícia da vida dela. Era a hora dela explodir de glória a Deus e aleluia. Era a hora dela dizer, o meu milagre chegou. Mas não, ela vai ficar triste, ela vai ficar chateada, ela vai reagir com negatividade. Ela vai dizer assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aí a gente aprendeu ontem que ela estava traumatizada com o sobrenatural, com o ministério profético. Por isso ela não se relacionava com o profético e reconhecia o caráter dele, mas não se relacionava com o dom dele, mesmo ele sendo o profeta mais conhecido de Israel. Porém ela viu que ele não era um mentiroso, porque ela vai reagir dizendo assim, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas ele não mentiu. Cabo de um ano, o texto dá continuidade e diz assim, e no tempo determinado, ou seja, cabo de um ano, a palavra se cumpriu e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Ela criou esse menino. E quando ele está ali dos 10 anos até o limite dos 13, a gente não pode afirmar qual é a idade, mas a gente pode deduzir que está entre os 10 e os 12, para ser mais precisa. Por quê? Porque mais novo não podia sair com o pai para ir para o campo. Então, para ter ido com o pai para o campo, ele teria que estar nessa faixa etária de idade, porque isso também é um costume da cultura judaizante. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de anos de relacionamento, de uma família com uma palavra profética, com um homem de Deus, uma casa que já está há anos fundamentada na palavra, uma casa que tem liberdade e trânsito profético. Eliseu agora, quando chega naquela casa, ele não pede permissão para entrar, ele tem um nível de independência dado pelos próprios anfitriões da casa, e eles agora vivem debaixo do cumprimento de palavras que foram ditas. Eliseu nunca contou com a fé dessa mulher para liberar essa palavra profética. Eliseu, ele acaba com todo o contexto ideológico de que uma profecia depende de fé para se cumprir. Irmãos, uma palavra profética depende de fé para se cumprir. Uma declaração de fé depende de fé para se cumprir. Um desejo depende de fé para se cumprir. Um pedido de oração depende de fé para se cumprir. Uma profecia que não está condicionada a nada, não depende de nada para se cumprir. A verdade é que a gente confunde isso tudo e acha que isso tudo é uma coisa só, mas não é. Cada coisa é uma coisa. Quando ele, por exemplo, diz assim, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Eu acabei de dizer para você que ela não disse amém, ela não disse glória, ela disse não. Isso é palavra de fé? Isso é aceitação? Fala para mim aí com inteligência, ela recebeu a palavra? Não, ela rejeitou a palavra. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
Ela nem acreditou que aquilo pudesse ser uma possibilidade. Agora, veja, ela não creu. Estamos em comum acordo com isso? A mulher não creu. Então diga para mim com inteligência: houve exercício de fé para que houvesse cumprimento de palavra? Não fica com medo não. Não inventa não. Só responde o que está sendo perguntado. Houve exercício de fé para que houvesse cumprimento de palavra? Tem gente que ainda me olha na dúvida, pensando assim: eu vou pegar uma heresia sua. Não vai ser hoje. Não houve, mas houve o cumprimento da palavra. Quando você vê alguém que diz que não tem fé, na verdade essa pessoa não é que não tem fé, ela só não está de posse de uma palavra. O que vem primeiro, a fé ou a palavra? Palavra, diga bem forte. Vou fingir que não aconteceu, vou te perguntar de novo. O que vem primeiro, a fé ou a palavra? Guarde isso. O que vem primeiro, a fé ou a palavra? Palavra. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas quem é Deus senão a manifestação da sua palavra? Então a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo e o ouvir dá. Então não é a fé que gera a palavra, é a palavra que gera a. Então o que é a fé? A capacidade de sacar aquilo que a palavra deposita. Então primeiro você precisa ter palavra. E em cima daquela palavra você vai gerar uma fé genuína. Agora, fé não é sentimento. Fé é a capacidade que você tem de obedecer uma palavra mesmo quando você não sente. Isso é fé. Fé não é se arrepiar num culto. Fé não é dar glória a Deus num culto. Fé é obedecer algo tão somente porque é a palavra de Deus. Sem arrepio, sem choro, sem frufru. É dizer: olha, eu vou fazer tal coisa. E por que você vai fazer isso? Porque Deus me deu uma palavra. Então eu vou assinar esse contrato debaixo de uma palavra. Eu vou me mudar de casa debaixo dessa palavra. Eu vou romper esse noivado por causa de uma palavra. Agora, nós não estamos falando de uma palavra de homens. Não estamos falando de uma declaração de fé. Nós estamos falando da palavra de Deus. E aí aqui no contexto, nós estamos falando de uma profecia. A profecia do profeta Eliseu é Deus falando na boca do homem. E mesmo quando não é Deus falando na boca do homem, é o homem dando a boca para Deus falar. O texto vai deixar claro, tanto acerca de Elias, quanto acerca de Eliseu, quanto acerca de Samuel, que eles honravam o que Deus falava, mas Deus também sustentava o que eles diziam. Esquece que isso é mensagem para outro dia. É coisa séria. Eliseu tem esse poder e essa finalidade. A palavra que sai da boca de Eliseu, no contexto que nós lemos, mulher, neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Está condicionado à obediência? Tá, gente? Está condicionado a qualquer outra coisa? Não, ele não está dizendo se você ouvir, se você atender, se você obedecer. Não, o que ele está dizendo é: filha, daqui a 1 ano, você vai ser mãe. E ela creu. Vamos lá de novo, não tenha medo. Ela creu, mas cumpriu ou não cumpriu? Porque isso é uma profecia. O que isso significa? Significa que é a palavra de Deus pura e simplesmente. A palavra de Deus se cumpre. O texto diz que ela não volta vazia. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Camila, então por que tem palavra que liberaram sobre a minha vida e que não se cumpriu? Se ela está condicionada a alguma obediência, faça a sua parte e ela se cumprirá. Deus também liberou palavras condicionadas à obediência. Ele disse a Moisés diante do Ebal e do Gerizim: ensina ao meu povo que se eles ouvirem, se eles atenderem, se eles obedecerem, olha, se, os mandamentos que eu, o Senhor, ordeno hoje no meio de vós, eu farei. Veja, o eu farei só vem depois do se. Então são promessas condicionadas à obediência. Agora, o que eu estou falando? Estou falando de uma profecia direta. Vamos falar mais rasgado que é para todo mundo entender, para Jesus sarar o coração de alguém aqui nessa noite, que está achando que qualquer um que profetiza é profeta, mas não é profeta. É gente que diz assim, tal dia, conta tal dia, e vai acontecer tal coisa. Rapaz, tu contou tal dia, e não aconteceu tal coisa. Se tu for bater na porta do profeta e perguntar para ele: olha só, profeta, o senhor falou naquele dia que tal dia
ia acontecer tal coisa. E no tal dia não aconteceu tal coisa. Normalmente ele vai dizer assim: mas também você não creu. Aí eu olho para aqui e vejo que esta mulher não tem fé declarada para receber o que Eliseu profetiza, mas ela recebeu. Então a pergunta diante de uma profecia que não se cumpre e que não está condicionada a nenhuma condição, a pergunta então é: sou eu que não tenho fé para receber? Ou é quem disse que não tinha autoridade para profetizar? Porque no caso de Eliseu, ele não conta com a fé que a mulher coloca nele. Ele conta com a fé, o relacionamento que ele tem em Deus. E isto foi o suficiente, gente. Pare de monitorar a sua fé baseado no que os outros sentem quando você recebe de Deus uma palavra. O seu aferidor de fé, de energia, de motivação não pode estar em como o outro reage diante de uma palavra que você recebeu ou de uma palavra que você tem autoridade para liberar. Deus está nos dizendo aqui: aquilo que eu vou fazer não depende do quanto os outros acreditam em você, depende do quanto você acredita em mim. Isso garantirá o seu milagre. Todavia ela não creu, todavia a palavra se cumpriu, porque é uma profecia diretiva. Então aos profetas nessa noite, quando abrirem a boca para dizer: assim diz o Senhor, tenham certeza que é o Senhor que está dizendo, para que depois alguém não volte aqui e te envergonhe. Cumpriu e desenvolveu-se um relacionamento com aquela família. Eliseu viu este menino crescer, e este menino é um milagre. Irmãos, aquilo que a palavra de Deus manifesta, ela manifesta para fazer o que os homens naturais não podem fazer. Então a vida desse menino é um milagre. Completa aí para a gente caminhar junto. A vida desse menino é um? Esse menino é uma promessa que se... uma promessa. Eu não sei qual era o nome dele, mas ele também podia ter um codinome. Ele podia estar andando por aí, alguém perguntar: qual é o nome do teu filho? E ela poderia dizer: cumprimento de promessa. Qual é o nome do teu filho? Palavra de Deus. Ele é a realização, ele é a materialização daquilo que Deus me disse que faria. Ele é o cumprimento da fidelidade de Deus em relação à minha pessoa. Ele é Deus dizendo: eu sou poderoso para fazer. Esse menino representa tudo isso. Quando ele chega nessa fase dessa idade aí, vai sair com o pai para o campo. Aquela coisa de criança, né? De querer ir trabalhar, querer ver o trabalho do pai, etc. Enfim, vai sair com o pai e volta gemendo de dor. Ai! Tem ponto de exclamação no texto. O menino gritava: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E aí o pai, pensando que se tratava, não sei, de alguma bobeira, alguma dor, quem sabe até uma birra, chamou um dos seus empregados e disse: leva o menino para sua mãe. Pegou o menino e levou para a mãe dele. Quando o menino chega em casa, ela vai recebê-lo. Só que a Bíblia trabalha com síntese. Ela sintetiza. Então, tem coisa que acontece nesse período que a Bíblia não conta porque não dá tempo de contar. Mas não é difícil da gente conjecturar, e eu vou explicar por quê. Você que tem filho, teu menino chega em casa gritando, rapaz, de dor. Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Primeira coisa que você vai fazer, seja pai, seja mãe, você vai direto na cabeça do moleque. Sim ou não? Você vai lá, vai abrir, parece até que está catando piolho, começa a abrir ponto a ponto. Está doendo aonde? E ele gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E se você for um pouco mais gentil, como é a minha mãe, você vai dizer: se você não parar de chorar, eu não vou entender. Para de chorar, porque está doendo. Aonde está doendo? Caiu, o que houve? E o moleque só gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E a mãe vai perceber que vai perder o filho, porque mãe sabe. Mãe sabe, irmão. A mãe tem 3 níveis quando ela entra numa emergência com uma criança. Ela entra e tem o nível da triagem, né? A triagem.
O nível de dor, dá para esperar? Dá. Ela vai preencher formulário, ela vai sentar, ela vai esperar, ela conhece o filho, ela sabe que dá para esperar. Dá para esperar na recepção do hospital, mas dá para esperar. Tem o segundo nível. O nível do dá para esperar, mas não vou esperar sentado. O menino senta e a mãe está de pé. E ela quer saber, o médico já veio? Já, ela está percebendo que não está bom. E tem o terceiro e último nível. A mãe que percebe que o filho está desfalecendo. Dá um formulário para essa mãe preencher. A mãe do terceiro nível. Manda ela sentar na recepção. Irmão, ela pode ficar passiva de ser presa, custódia, depois da internação que ela conseguir. Porque enquanto ela não conseguir colocar o filho dela diante de um médico, meu irmão, pro plantão ter paz, eles vão atender essa mãe, porque mãe sabe quando o filho está indo embora. Essa mulher já tentou meio que de tudo, ela está tentando descobrir o que está acontecendo com o filho dela, só que não dá jeito, nada resolve. Por que o texto diz que ela bota nos joelhos, que nada mais é do que um menino grande o suficiente, aonde ela não pode ficar de pé com ele no colo, mas ela aguenta trazer ele para perto desde que ela esteja sentada. Por isso o texto diz que o menino foi posto no seu... O menino não chegou gritando e ela botou o menino no colo. Não, ela foi fazer tudo o que qualquer mãe faria para tentar investigar e curar o que está acontecendo. Mas haja vista que nada funcionou, aí ela traz o menino para perto, para trazer consolo, para poder trazer afago. E ela sabe que o filho dela está indo embora, mas ela sustenta aquele momento de crise no joelho. Recalaxana. Oh, meu Deus! Eu não posso fingir, irmãos, que o texto não é claro para nós que estamos aqui. O poder que o joelho tem de sustentar o que nós não temos remédio para resolver. O poder que o joelho tem de consolar aquilo que ninguém pode fazer por nós. Colocar no joelho significa poder equilibrar o peso. Colocar no joelho significa não surtar no momento de crise. Talvez você esteja me ouvindo agora e esteja pensando: Camila, eu não gosto dessa aplicação não, porque mesmo no joelho o texto diz que quando deu meio-dia o menino morreu, mas depois que ele morre, a mãe coloca no quarto do homem de Deus, fecha a porta e não sai que nem uma maluca. Ela sai que nem uma lady, concentrada, compenetrada, aonde essa mulher desenvolve tamanho equilíbrio emocional. Se ela fosse para a rua gritar, rasgar as vestes, trazer pó, terra sobre a cabeça e desesperada, meu irmão: ai, meu filho morreu, socorro, me ajuda, ninguém a julgaria. O nome que se dá para uma mulher que perde o marido é viúva. O nome que se dá para um marido que perde a mulher é viúvo. O nome que se dá a filhos que não têm mais os seus pais quando são crianças chama-se órfãos. Qual é o nome que se dá para pais que perdem seus filhos? Não tem. Não tem, esse nome não existe. Porque cronologicamente falando, isso é impossível de ser concebido. Vai ter nome para viúva, vai ter nome para viúvo, vai ter nome até para filho sem pai, órfão. Mas para pai que sepulta filho não tem nome. A dor não pode ser mensurada, medida. A coisa é tão séria que quando Jó perdeu seus filhos, Deus lhe restituiu o gado, Deus lhe restituiu os camelos, mas os filhos Deus não restituiu, porque filho não se restitui. Deus compensou, mas restituir. Se tem alguém aqui que sepultou o seu, só Deus sabe quem já sepultou um. Todo o restante ao entorno é apenas especulação. Essa dor só conhece quem vive. Então qualquer um compreenderia essa mulher. Ela estaria no direito dela. Quem está caminhando comigo, diga amém. Ela estaria no direito dela, irmãos. Mas essa mulher vai desenvolver um nível de equilíbrio que chega a um olhar natural a beirar a frieza. Ela sustenta o menino. E talvez você diga: não adiantou nada, no final o menino morreu.
E por que eu quero parar um pouquinho no joelho antes de dar continuidade ao momento em que ela desce a escada e diz que está tudo bem? Porque às vezes a impressão que você tem é que você está orando há anos por uma causa que você não tem condições de resolver. Pela alma de alguém que você ora e não se salva. Por uma porta que você deseja que se abra, mais do que isso, que você precisa que seja aberta e não se abre. Por uma libertação que você mesmo quer alcançar na sua vida, a ponto de que nunca mais aquilo seja uma área de tentação na sua vida. Mas se você não orar, você não rompe. E você diz, eu não entendo. Eu tenho procurado equilibrar no joelho. Eu tenho procurado trazer para o joelho. Mas o dinheiro não vem. O documento não vem. A porta não se abre. Porque veja, quando a oração, e é isso que eu quero dizer, não resolve para você, é porque ela está resolvendo algo em você. Ocorre que esta mulher não teve a ressurreição do filho no joelho, mas foi através do tempo que ela o segurou no joelho, que ela arquitetava o que ela ia fazer, que ela desenvolvia o equilíbrio do que ela estava planejando. Enquanto o moleque chorava no joelho, ela pensava, eu vou subir o quarto, eu vou trancar o menino lá, eu não vou contar a ninguém, eu vou descer e eu vou caçar o homem de Deus no Carmelo, porque se ele deu a palavra para o meu filho viver, ele também pode dar a palavra para o meu filho ressuscitar. Porque se a palavra foi Deus que deu, Deus é poderoso para manifestar a sua palavra. Se Deus foi fiel para cumprir até o que eu não acreditei, imagina o que ele vai fazer comigo crendo. A mulher planeja tudo enquanto ela deixa o menino no joelho. E Deus me trouxe aqui para dizer declaradamente a você: pare com essa ideia de que não adianta orar só porque a oração não trouxe a resposta que você queria ter, a porta que você precisava que fosse aberta, o carro que você queria dirigir, o tipo de casamento que você queria ter. Aí você diz, Camila, mantendo o joelho para quê? Se o joelho não trouxe o resultado que eu queria, você que pensa, não trouxe o resultado que você queria, mas está trazendo o equilíbrio que você precisa para trazer o resultado. Não, eu vou falar rasgado que é para você entender. Você diz assim, Camila, eu estou orando um maior tempão lá em casa e nada mudou. Deus está dizendo, e você já deveria entender nisso, resposta de oração. Como assim? Não mudou porque eu estou sendo um muro de contenção. Se tu não ora, tinha caído. Camila, eu já oro há tanto tempo por X coisa, Y coisa, e isso não se cumpriu. Eu estou orando pela libertação de um filho que é usuário de droga, e o menino não parou de usar droga. E o Senhor está dizendo, realmente ele não parou de usar droga. Inclusive pelo tempo que ele usa, já era para ele ter morrido. Mas só porque você ora, o menino não morreu, o menino está vivo. Inclusive você está respondendo a um processo onde você diz, eu estou respondendo esse processo e as coisas não se resolvem. E Deus está me trazendo aqui hoje para dizer para você, nesse processo, ou você estaria preso aqui, ou você estaria deportado para lá. Mas você não foi preso e nem deportado só porque ainda está orando por esse processo. Deus está falando com alguém aqui. E aí você diz assim, eu estou orando e não está acontecendo nada. Deus diz, às vezes, não acontecer nada é resposta de oração. Porque se tu não estivesse orando, o que já tinha acontecido de desgraça, meu irmão. Olha para quem está do teu lado e diga, coloca no joelho. Fala, não desiste do joelho. Continue orando, continue orando, continue orando. Eu vou falar como Deus está mandando. Você ainda não ficou maluca porque está orando. Tu ainda não surtou porque está orando. Tu não cometeu suicídio porque está orando. E Deus é camalagai. Ore. Bota no joelho. A Camila, eu estou orando e minha saúde não melhora. Não melhora, mas também não infarta. Porque está orando. Aí você pensa, não está acontecendo nada. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, é porque tu está orando. Porque se tu não estivesse orando, tu não sabe o que tinha acontecido. Ela botou, quando deu meio-dia o menino morreu. Mas foi esse o tempo que ela teve para organizar os pensamentos dela. Porque, irmão,
Isso aqui que ela fez não se faz com o emocional ativado. Isso aqui que ela fez só se é capaz de fazer se o espiritual estiver posicionado. Estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, você vai descobrir capacidade, força, equilíbrio que eu depositei em você quando você ativar o teu espiritual. Ativa o teu espiritual. O teu espiritual vai traçar destinos, vai traçar saídas. Pastor Cristian, Deus está me dando uma visão aberta. Eu estou vendo um monte de cálculo. É cálculo matemático mesmo. E eu digo, Deus, o que significa isso? E Ele me diz, eu vou no espiritual te dar ideias, contas, gráficos. Meu Deus! Coisas que na agitação do emocional, na pressão do boleto, na pressão familiar, debaixo da pressão da crise conjugal, você tem capacidade, mas não desenvolve. Por quê? Porque está debaixo do governo das emoções. Deus está dizendo, ativa teu espiritual que eu vou governar sobre a tua conta, sobre os teus boletos, sobre a tua crise, sobre os teus... Ativa o teu espiritual que eu vou governar sobre o teu ministério, sobre o teu emprego, sobre a tua renda. Ativa o teu espiritual que eu vou governar sobre os teus negócios, sobre o teu processo. Ativa o teu espiritual que eu vou te dar ideias que você não teve, caminhos que você não via. Eu vou abrir caminhos no deserto, haverão rios no vale, eu vou prosperar caminho. Ativa o teu espiritual. O joelho antecipa isso. O joelho antecipa isso. Você pode estar debaixo de uma palavra poderosa. Eu disse isso na quarta-feira, e repito isso hoje aqui. Irmãos, falar de Deus é uma coisa, falar com Deus. Tua vida não muda quando você fala dele. Tua vida muda quando você fala com Ele. Você sabe por que 70% das pessoas não recebem a bênção que elas querem num culto que proporciona a capacidade para serem abençoadas naquele dia? Porque a maioria, quando colocamos de pé para fazer a oração final, vai embora. Eu posso pregar e almas se converterem diariamente. Isso não vai mudar a realidade da minha vida. Porque não é sobre o que você faz quando você me ouve. Isso é bom para você. É sobre o que eu faço, não quando eu estou pregando, mas quando Deus está me ouvindo. Podemos ensinar vocês a cantarem. Podemos ensinar vocês a pregarem. Só tem uma coisa que não se ensina se não tiver relacionamento com Deus. É o tipo de coisa que você só pode aprender por testemunho. Se eu não me engano, é da região de vocês, Mude. E ele dizia: podemos ter uma igreja que canta, podemos ter uma igreja que prega, mas se não tivermos uma igreja que ora, não teremos a presença de Deus na igreja. Não é isso? Esse nível de ansiedade que você desenvolveu de um tempo para cá não tem a ver com a quantidade de remédios que você precisa tomar. Tem a ver com a diminuição do tempo que você não dá mais para Deus. E eu não estou querendo espiritualizar, não. Mas também não posso, irmãos, racionalizar o que ainda é espiritual. E a verdade é que está rolando um medo velado da gente ser taxado como idiota na internet, por causa de toda a questão científica que está em torno da nossa mente. E eu sou totalmente pró-ciência. Inclusive, uma das assinaturas que eu gostava de utilizar no meu e-mail quando trabalhava fora era a que dizia: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Mas a verdade é que não estamos dando mais o tempo de maturação que as coisas precisam ter no joelho. O grupo de WhatsApp fica sabendo primeiro, o Instagram fica sabendo primeiro, o Facebook fica sabendo primeiro,
você envia mais rápido por e-mail do que é capaz de dobrar os joelhos. A mensagem de texto sai primeiro. Você fala com todo mundo primeiro, para depois falar com Deus. Não há mais tempo. Você quer ver uma coisa que me incomoda pessoalmente? Perceber a pressa com que as pessoas falam com Deus. Esses dias mesmo alguém disse para mim, vamos orar. Aí alguém disse assim, Camila, ora. Aí a amiga disse assim, Camila não, Camila demora muito. E ela não falou errado, é verdade. Mas é porque eu tenho pavor de ter a sensação que eu estou falando com Deus como quem fala com o vizinho. E realmente, às vezes não dá tempo de orar todo o tempo que a gente gostaria, mas tem que ter um tempo onde você fala com Deus sem pressa. E não adianta, esse tempo do joelho. Segunda coisa, por que o tempo do joelho já não é mais tão demorado quanto deveria ser? Porque procuramos respostas e não relacionamento. Então eu ajoelho para falar o que eu quero. Quando Deus fala, eu já estou andando. E eu quero que você entenda que este tempo organiza os pensamentos, mesmo quando não dar as soluções que você precisa. Davi salmodiava ao Senhor e ele dizia assim, tu és aquele que organiza os meus pensamentos. E se eu te disser que mais de 90% das crises que você está passando, não é por não ter recurso para resolver, é por não ter os pensamentos em ordem para administrar. E você pensa que o tempo de oração vai roubar o tempo da sua administração, quando na verdade é o tempo de oração que vai aprimorar a sua capacidade administrativa. Ative o espiritual. E Deus vai te ajudar e vai colocar em ordem o que você precisa. Eu vou profetizar como o Senhor está me dando ordem nessa noite. Deus vai te dar a frieza que você precisa. Que isso, Camila, eu não recebo isso não. Receba, porque o Senhor está dizendo, você não será uma mulher desgovernada, você não será um homem surtado, você será uma pessoa aonde alguém vorazmente vai estar gritando, esbravejando, se rasgando, e você vai manter na classe, vai manter na elegância. Alguém vai dizer, fulano é fria, mas quem tiver o Espírito de Deus vai dizer, fulano é equilibrado, fulano está debaixo de uma direção. Rapaz, ela sai dali, pega o moleque no colo, sobe as escadas no silêncio. Cara, essa mulher é estranha. E é assim que a gente sente quando percebe à nossa volta gente que tem capacidade de se controlar nas situações mais loucas da vida. É gente que olha pra gente e diz, como é que tu aguenta? Como é que você está passando por isso? Por que tu não deu na cara dela? Por que tu não... Sabe, a pessoa não consegue entender como é que você consegue ter o controle numa crise dessa. Rapaz, ela pegou o moleque no colo, subiu na escada, abriu o quarto do homem de Deus, esticou o menino lá na cama, saiu, fechou a porta. Isso aqui é maravilhoso. Ela fez questão de manter o problema entre Deus e ela. Tem coisas que para Deus resolver não pode passar por terceiros. Vai ter que ficar entre você e ele. Fecha a porta quando sair, por favor. Ela fechou a porta, desceu as escadas. E ela sabia onde o homem de Deus estava. Ela sabia, gente, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem nada disso não. Sabia porque tinha vida, relacionamento fraterno com o homem que tinha a palavra de Deus. Todas as vezes que você tiver relacionamento com a palavra de Deus, você terá todo o equilíbrio e toda a direção que você precisa para resolver qualquer coisa. Desceu na frieza. Desceu. Aí nesse inteirinho, ela pegou o mesmo moço que veio trazer o menino, mandou o marido dar uma ordem para ele de novo. Marido, manda o homem de Deus, o moço para cá. Porque eu vou encontrar o homem de Deus. Aí o marido diz assim, não é lua nova nem sábado, ou seja, não é dia de consultar o profeta, de encontrar o profeta. Por que você vai a ele hoje se não é lua nova nem sábado? Aí ela diz, aí tudo bem. Gente, estava tudo bem. Moleque cadáver no quarto. A mãe dele descendo. Tá tudo bem? Ela diz, tudo vai bem. Vou perguntar de novo, estava tudo bem? Estava tudo bem? Talvez você pense, ela mentiu? Não. O que ela está dizendo é, não vou compartilhar sem primeiro tentar resolver.
Tem coisa, gente, cuja vitória está em você não antecipar a informação da desgraça. Vai tudo bem, mandou o moço, aí ela diz assim para o moço, enquanto o marido manda o moço, ela mesmo começa a arrumar a jumenta. Se ela sabe selar a jumenta, também sabe andar na jumenta. Sim ou não? Sim, é mais difícil selar até. Rapaz, ela cuida de tudo, mas ela dá a guia na mão do moço, do servo. E ela dá a ele uma ordem: guia, anda e não te detenhas, não para, senão somente quando eu te disser. Ela está aceitando a ajuda dele, porque nem toda frieza é só frieza. A doideira está ali, só que está controlada. A ansiedade está ali, só que está controlada. Porque o espiritual não te robotiza, te equilibra. Ela vai dar a ele o encargo de que ele guie. Então ela sai, deixa o menino, vai tudo bem, prepara a jumenta e vai-se embora. E eu prometo que eu encerro nesse tópico. Quando ela está a caminho, ela deixa claro: guia, anda e não para, senão quando eu te disser. O que ela está dizendo? Eu preciso de ajuda, eu quero a sua ajuda, mas eu só vou aceitar a sua ajuda debaixo da minha direção. Você guia, mas quem vai dar a direção? O que ela está dizendo? Você leva a jumenta, mas eu digo para onde. Deus me deu uma palavra muito clara para essa noite e para esse tempo da sua vida. Ele me mandou dizer: a jumenta é instrumento de força. Ela vai procurar o homem de Deus num lugar alto. Uma mulher rica teria cavalos árabes ou coisas semelhantes, melhores na sua casa, sim ou não? Cavalo é patrimônio de riqueza desde que o mundo é mundo, irmão. Só que para subir o monte ela não pega, vou falar num termo abrasileirado para todo mundo entender, ela não pega um manga larga machador. Ela vai pegar uma jumenta, um animal de força e não de agilidade. Porque para subir a montanha, ela precisa de força. Deus me mandou dizer a você, Deus me mandou dizer a esta igreja: vou preparar todo o recurso para que você suba em busca de resposta, para que você suba em busca de palavra de ressurreição. Eu vou enviar o recurso que vai te dar força. Agora distribua a aplicação da palavra: força em todas as áreas que você precisa de recurso. Força emocional, força física, força financeira. Eu estou falando debaixo da ordem do Senhor. Uma jumenta vai abrir caminho para você. Deus vai enviar recurso debaixo de força. Aquela jumenta vai abrindo um caminho. Ela vai subir uma montanha, e não é uma montanha pequena. Segunda coisa, ela vai ter a jumenta, ela sela a jumenta, mas ela chama um moço para ajudar. Deus está dizendo: eu vou liberar para você pessoas com habilidade. Levanta a mão. Eu vou liberar para você pessoas com habilidade para administrar os recursos que eu vou botar na tua mão. Você não vai precisar se perturbar com o teu próprio dinheiro. Você não vai precisar se perturbar com a tua própria casa. Irmãos, eu estou debaixo de autoridade profética aqui. Você que tem ministério, Deus vai mandar gente para cuidar da tua data, dos teus horários, da tua agenda, da tua finança. Deus está dizendo: toda vez que eu te der o recurso, vou te dar eu vou te dar o recurso e vou te dar gente com habilidade para te ajudar, para te ajudar. E você vai ver que dá para viver de ministério na América também. Pega na mão de alguém aí agora. Pega na mão desse crente. Não pede licença não. Só pega e diga assim: quem dá jumenta também
também traz o servo. Receba força e gente com capacidade para lidar com o recurso que Deus vai liberar para você nesse tempo. Vem, 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 vem gente aí. Ele manda cá, ele manda raída, ele manda gacha, nada gasto. Dificilmente o dono de um time é também o técnico. Eu nem conheço. Porque uma coisa é o cara ser dono do time, outra coisa é o cara ser técnico. Só para você entender o que Deus está falando. Deus está dizendo assim: eu vou te dar o time, mas você não vai ser o... Porque você vai ter que cuidar do... Recurso é seu. A força é sua. Mas eu não posso pegar a sua liderança, não posso pegar a tua paternidade, não posso pegar a tua maternidade e fracionar ela em coisas que você vai precisar de terceiros para desenvolver a habilidade em cima do recurso que eu te dei. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Está de boca fechada por quê então? Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando Deus fala, a congregação diz glória, oh glória. Não vai faltar recurso, não vai faltar força. E enquanto eu prego aqui, Deus diz assim para mim, ó, diga para ele, diga para ela, não é para você dizer, é Deus falando comigo que está falando com alguém. Diga para ele, diga para ela que eu também dou saúde. E que eu também trago essa saúde por intermédio de médicos que eu apresento. Eu não sei para quem aqui, mas Deus está dizendo, eu cuido da saúde. Eu abro um caminho de cura para o teu filho. É badaia. Eu abro um caminho de cura. O problema é que a gente quer ter a palavra, quer ter a direção e quer guiar a jumenta. E é por isso que você está desenvolvendo burnout, crise do pânico, síndrome do pensamento acelerado, crise de ansiedade. Porque você quer ser, abre aspas, entendedores entenderão, o dono do time e o técnico do time. E Deus me trouxe aqui para te dizer, não te chamei para ser o técnico. O time é teu. A casa é tua. A família é tua. A igreja eu confiei em suas mãos. O ministério eu dei para você. Essa unção te pertence. Você que administra e vai fazer isso debaixo da minha direção. Agora, última parte. Ela sabe o caminho, mas a guia da jumenta está na mão do moço. Isso você já entendeu, amém ou não amém? Só que ele guia a jumenta no trote que ela manda. Eu me amarro nessa mulher, rica e poderosa. Ela diz, vai, ele vai. Ela diz, para, ele. Ela diz, corre. Ele corre. Ela diz, mais devagar, ele desacelera. Então veja. Ele guia, mas ela dirige, dá a direção. No meio do caminho, ministérios, empresas, famílias são destruídas porque você deixa quem ajudou monopolizar a direção. A maior quantidade de racha que eu vejo em família, em empresa, em igreja, normalmente não é porque faltou recurso, não é porque faltou gente com habilidade e não é porque faltou gente com direção. O problema dá quando une as três coisas. O problema é quando o desespero de quem não tinha ninguém começa a receber alguém disposto para ajudar. E aí a pessoa disposta a ajudar começa a achar que porque está pronto para ajudar, também pode decidir aonde vai. E é nessa hora que se tem a força, tem o recurso, mas não chega a tempo onde tem que chegar. Deus está nos dando uma última instrução para essa noite. Para essa noite, virão muitas outras, mas para essa noite, Deus está dizendo, não permita com que a ausência, a carência da necessidade de nunca ter tido ninguém para ajudar, para fortalecer o time,
faça com que agora torne você refém dessa ajuda. Porque normalmente é assim que acontece, e eu vou falar bem devagar, que é para ninguém confundir. Normalmente, a pessoa a quem você pede o dinheiro emprestado quer saber para que você quer o dinheiro. Normalmente é assim. E uma vez, é só um exemplo, e uma vez que ela está te dando o dinheiro, ela também tem o poder de decidir de que forma você vai pagar. Mas isso não é o pior. O pior é quando, por você precisar do dinheiro, ela acha que pode determinar tudo o que você vai fazer com o dinheiro que ela te emprestou, como se você não fosse pagar. E você, refém da necessidade, aceita qualquer condição. É por isso que tem agiota rico por aí. Porque a necessidade torna você refém do recurso. Só que Deus está dizendo, quem mandou o recurso fui eu. Então você tem que discernir o meu recurso. Deus vai redobrar teu discernimento nesse trimestre. Eu vou falar de novo. Deus vai redobrar a tua capacidade de discernimento nesse trimestre. Camila, como é que eu vou saber que quem Deus está emparelhando do meu lado, que quem Deus está selando ou preparando os meus recursos, é alguém em quem eu posso confiar, que vai aceitar a minha direção, que vai aceitar o meu comando, que está debaixo da mesma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Deus está dizendo, é aquela pessoa que não vai intervir na direção que Deus te deu. Ela não vai dizer eu dou ordem, ela vai dizer eu estou aqui para acatar teu comando. Libera a ordem. O que foi que Deus te falou, pastor? O que foi que Deus te falou, pai? Ô mãe, o que a senhora quer que eu faça? Deus está dizendo, eu não vou botar gente para dividir força com você. Eu vou botar do teu lado gente que vai estar debaixo da palavra que eu liberei sobre a tua vida. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Não se engane, ressuscitar o menino não é o mais difícil. É desenvolver uma estratégia para que eu chegue em quem ressuscita. Essa é a parte mais difícil. Olha para cá. Por que tem coisas na sua vida que você não tem mais vontade de viver? Não é porque você não quer viver, é porque você sabe a demanda que é chegar lá. As pessoas pelas quais você vai ter que passar, o nível de empreendimento que você vai ter que desenvolver, o nível de acesso que você vai ter que voltar a dar. E aí você prefere deixar para lá. Ah, deixa morrer, vamos embora enterrar. Só que preste atenção, não lide como se não servisse mais aquilo que um dia foi uma palavra que Deus liberou para você. Olhe para mim. Está gritando ai, ai hoje. Mas ainda é uma promessa cumprida. Ah, Camila, quando eu casei não era assim. Está gritando ai hoje. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, foi esse o homem que eu te dei sim. Ah, Camila, hoje parece goteira, mulher rixosa. É hoje que está gritando ai minha cabeça. Está dando dor de cabeça hoje, mas eu quero que você traga a lembrança que isso aí, ou esse aí, é o cumprimento de uma palavra que Deus te deu. Está fumando, bebendo, traficando hoje, mas esse aí é o evangelista que Deus falou que ia levantar na tua casa. Deus está dizendo, não se esqueça. Está gritando ai hoje, mas é fruto de palavra. Tudo que te leva à ressurreição disso que te fez parecer que perdeu, vai criar uma demanda que precisa de equilíbrio emocional, que a partir de hoje você vai desenvolver através da oração. Camila, tu não vai me dar uma receita com remédio não? Vou, e o remédio é? Essa é a tarja preta mais preta que existe. Essa calma qualquer um, irmão. Até o endemoniado fica amarrado. Oração age rápido. Ele encontra o homem de Deus, resumindo a história, porque isso é o que é importante para hoje. O homem desce. Eliseu manda Geazi primeiro, não funciona, mas depois ele desce com ela. Ela vai com Eliseu para casa. E Eliseu ressuscita o menino. Você viu a história comigo. Eliseu ressuscita o menino. O menino, quando ela foi buscar ajuda, estava morto. Então, quando Eliseu entra no quarto que ela construiu para ele, ela está dando para ele um menino que estava morto. Mas ele abre a porta depois da ressurreição, pega o menino pela mão e devolve na mão dela. O que o mundo espiritual está dizendo para nós com essa aplicação bíblica?
que tudo que você tiver coragem de segurar, mesmo que morto na sua mão, para que você traga, mesmo que morto diante de Deus, Deus segurará, ainda que morto, na mão dele, para trazer de volta a vida para sua mão. Só que Deus está dizendo para nós hoje aqui: experimente colocar na minha mão antes de colocar no WhatsApp, colocar na minha mão antes de colocar na internet, colocar na minha mão antes de colocar na janta. Coloca primeiro na minha mão. Eliseu ressuscita o menino, coloca o menino de volta na mão da mulher, ela recebe o menino vivo. Parece que eu vejo o marido olhando, dizendo: o que houve? E ela dizendo: mais tarde eu te conto. Rapaz, o moleque estava morto e o moleque ressuscitou. Foi para a mão da mulher vivo. Mas Eliseu fez uma coisa da qual eu nunca mais vou esquecer. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi encostar o corpo dele no corpo do rapaz. E agora eu entendo por que o texto diz que ela corria. Por que ela corria? Porque ela sabia que quanto mais tempo passasse, mais o corpo dele esfriaria. A primeira coisa que Eliseu fez quando chegou lá foi aquecer o corpo do menino. Agora eu entendo porque ela correu. Tem que ser rápido, tem que ser depressa. Profeticamente Deus está dizendo para a gente nessa noite de domingo: corre enquanto está quente. Não espere esfriar mais ainda essa relação. Não espere esfriar mais ainda esse projeto. Corre enquanto está quente. Tem gente que deixa para aceitar Jesus, sabe lá Deus, um dia. E Deus está dizendo: não, você tem que correr enquanto está quente. Porque nenhum outro ambiente vai favorecer a tua decisão como esse aqui. Esse é o ambiente que está debaixo da palavra de Deus. E ele vai favorecer a decisão que você precisa tomar. Eliseu aquece o corpo do menino. E isso me faz entender por que ela corre. Então o menino levanta e espirra 7 vezes. Ele pega o menino pela mão e devolve o menino à sua mãe. Tendo dito isto, o Espírito Santo de Deus me disse: pergunte ao meu povo o que eles querem que eu faça. Se eles querem atenção ou solução. E tem diferença? Tem. Se o menino morre e essa mulher vai gritando na rua, ela vai ter toda a atenção que ela precisa naquela hora. Vai ter consolo, vai ter casa cheia. Vai ter gente querendo pagar isso e pagar aquilo. Vai ter gente querendo ajudar ela nos primeiros momentos. Mas, irmão, verdade seja dita, depois de 7 dias, casa vazia, gaveta vazia, menino sepultado, coração em luto, casa em dor. Vão ser 7 dias de muita atenção, de muita comida na casa, de muito carinho, afago. Ela vai ter toda a atenção que alguém enlutado, doído, chateado gostaria de ter. Mas ela vai ter solução? Vai ter o filho de volta? Então eu vou perguntar como o Espírito de Deus me deu ordem: você quer atenção ou quer solução? Porque se você quer atenção, rasga a tua vida para todo mundo. Deixa a carência falar mais alto do que a vida de oração. Agora, quer solução? Tranca este problema no quarto do milagre hoje entre você e Deus. E vai gemendo, mas vai. Vai chorando, mas vai. Vai com o muro de contenção da graça. Reprimindo minhas emoções? Não, controlando cada uma delas. Vai debaixo da unção que te dá graça para suportar os ataques, as contendas, a pressão dos problemas que não são dissolvidos. Deus está dizendo: se hoje tu fizeres um pacto comigo e tu quiseres ver a minha mão ao invés da mão da vizinhança, se tu quiseres ver a minha mão ao invés de ter seguidor e atenção pública na internet, se o meu selo valer para ti mais do que arroba, patrocínio e dólar, tu verás a minha mão, tu verás a minha mão, tu verás a minha mão, tu verás eu ser muro de contenção ao teu redor. Parece que vai
vai cair, mas não cai.